Estudo sobre mansidão. Hoje o tema é recebendo a palavra com mansidão. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Se nós pararmos para pensar, a palavra de Deus ela é capaz de nos purificar, nos renovar, nos transformar. Mas muitas vezes a gente ouve a palavra e a gente está com o nosso coração fechado. Então, muitas vezes a gente resiste com um espírito que não é ensinável, não é humilde e não é aberto à palavra. Ou seja, a exemplo de Samuel, que disse sim ao Senhor. Se nós pararmos para ver, quando Samuel perguntou lá ao profeta Eli, ele disse, olha, quando você ouvir alguém te chamar, você diga, sim, Senhor, Eis-me aqui. Então, nós precisamos também parar e ouvir com o nosso coração. Porque muitas vezes na igreja, às vezes com os amigos, às vezes com a família que tem palavras para nos ajudar, a gente como se fica ouvindo como se fosse com o corpo presente apenas. O nosso coração, a nossa mente, somente o nosso ouvido está aberto. O nosso coração e a nossa mente está distante. E nós não aceitamos e muito menos nós recebemos a palavra. Então, o estudo de hoje nós viemos trazer o sentido de recebendo a palavra com mansidão. Então, nós precisamos do quê? De mansidão para responder às providências que Deus tem nas nossas vidas e às circunstâncias que nós temos para viver. Mansidão é o que? É a submissão, seja pela palavra de Deus ou seja pelas circunstâncias que Ele tem para que nós passemos pela nossa vida. Por exemplo, eu volto a falar do exemplo de Samuel, que é um grande exemplo, E aí ele disse assim, quando o profeta Eli disse, ele não falou assim, se ele te chamar. Ele disse, quando ele te chamar, você diga sim, Senhor, eis-me aqui. Então, isso serve para a gente. O Senhor, ele vai nos chamar. Então, não é se ele te chamar, é quando o Senhor te chamar. Como vai estar o teu coração? Como essa palavra vai entrar no teu coração? Será que você vai estar de uma forma humilde, com um espírito ensinável? Toda vez que a gente estiver ouvindo a palavra, seja um amigo, seja conversando, seja um devocional, nós devemos dizer, sim, Senhor, fala comigo. O teu servo te ouve, eu quero te ouvir com todo o meu coração, com toda a mansidão, com todo um espírito humilde e ensinável. A gente precisa deixar de lado o nosso senso de professora, de crente experiente, de pessoa inteligente. O meu cunhado precisa ouvir isso, o meu filho, o meu marido precisava estar aqui para ouvindo essa palavra. Nós precisamos deixar todo esse senso, porque às vezes entra ano, sai ano, e eu nunca pego o que Deus tem para mim, porque eu fico sempre achando que aquilo não é para mim. E às vezes Deus não permite que as coisas aconteçam na minha vida porque eu ainda não aprendi, porque eu ainda não sei lidar com alguma tarefa. E se Ele me der, sem que eu esteja com o espírito ensinável, eu posso quebrar a cara. Então, o exemplo de Jó, quando a sua mulher, Jó disse para sua mulher, como não receber as coisas más? Nós só queremos receber as coisas boas de Deus, é isso que ele tinha dito para ela. E é a mesma coisa a gente, Nós somos trabalhadas, reconciliadas com Deus, quando aceitamos com mansidão as coisas, mas também é como se a gente olhasse para Deus e beijasse a vara e disséssemos, olha, essas coisas más, elas também estão me ensinando, por isso eu agradeço. E muitas vezes a gente não está com espírito manso quando a gente recebe uma fechada, quando a gente tem um processo em julgamento, quando a gente está passando por uma questão em família, com um filho, no lidar com um vizinho, uma questão no banco, uma questão no empréstimo, no negócio. Às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo porque a gente errou. Não,
Antes mesmo de nós errarmos, Deus está no controle. Se Ele quiser, Ele nos livra. Se Ele quiser, Ele nos mantém para que nós possamos aprender. Então, o que nós temos que viver hoje é com mansidão, com paz, com alegria, tudo aquilo que acontece na nossa vida, com gratidão. Eu aprendo dia a dia com meu marido. É inacreditável o espírito de mansidão que ele tem. Pode estar acontecendo trilhões de coisas juntas. Olha que espírito inacreditável. Ele está ali, ele está atento, ele está dando glória, ele está dando graça, ele está correndo, né? Você pode ver ele a todo momento. Olha como eu aprendo. Queria que vocês pudessem passar um dia aqui em casa para aprender, né? Então, a lei da mansidão é: tudo que agrada a Deus não deve me desagradar. Às vezes a gente se desagrada muito fácil com aquilo que está acontecendo, sem antes a gente pensar que aquilo tem mão de Deus. Tem mão de Deus acontecendo, né? Então, quantas situações da nossa vida, com o espírito às vezes tão exigente, né? Deus permite que as coisas aconteçam para que a gente possa aprender. E como nós tomamos a frente de Deus, né? Muitas vezes a gente está dentro de casa triste, né? Às vezes a gente está desempregada ou empregada, a gente está cuidando de um lar amargurado, com o coração triste, pesado. Nós estamos cuidando de pais que sejam doentes, né? Ou não, filhos com vícios, filhos afastados da família e de Deus, mas nós estamos com o coração pesado, angustiado, triste, sem mansidão, sem um espírito ensinável. Que tudo isso a gente deve fazer o quê? Buscar somente em Deus, é somente nele. Por isso que nós devemos receber a palavra com mansidão. E como a gente fez lá no primeiro estudo, nós devemos, a primeira coisa é buscar a mansidão. Porque as coisas elas vão acontecer, coisas boas, coisas ruins, diariamente as coisas vão acontecer na nossa vida. Não adianta a gente falar: olha, Senhor, eu só quero as coisas boas. É igual a mulher de Jó, só quero as coisas boas. Não, as coisas ruins eu não quero. Então, a gente tem que estar preparado. E como? Senhor, a partir de hoje, me ensina a receber a palavra, me ensina a receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida com um espírito manso, com um coração grato, com um coração ensinável, com um espírito humilde, com uma mente aberta à palavra, porque eu sei, a minha vida não é aqui, eu estou aqui de passagem, em nome de Jesus, que o Senhor possa me ajudar. Amém? Deus possa falar e abençoar a tua vida, em nome de Jesus.